Muito bem, alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre gestão de projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, e nessa aula nós seguiremos falando sobre o importante tópico de gestão de pessoas. Na aula passada, nós vimos algo como que fosse a preparação da equipe, a montagem da equipe e também algumas ações que o gerente de projetos deve tomar para que a equipe se desenvolva, tanto como equipe no sentido de time, de jogar junto, de colaborar, como também tecnicamente, do ponto de vista da necessidade, eventualmente, de alguma capacitação, treinamento, complemento, né, dos conhecimentos necessários ao desempenho de cada uma das pessoas que compõem a equipe no âmbito do projeto. Nessa aula, nós vamos focar em questões um pouco mais subjetivas ligadas ao relacionamento do gerente com a equipe, o relacionamento dos membros da equipe entre eles, elas mesmas, o que a gente poderia chamar de gerenciar a equipe, mas se a gente colocar em termos um pouco mais humanizados, seria um relacionamento do gerente com a equipe, mas também aquilo que o gerente pode fazer como facilitador, mediador para que essa equipe tenha entre si, entre seus membros, um bom relacionamento. E isso tudo colaborando, claro, para um bom ambiente, para um bom desempenho, para que cada um possa dar realmente a melhor possível contribuição para que o projeto, no final das contas, seja o beneficiado e alcance seus objetivos com sucesso. Vamos ver algumas definições bem formais sobre esse processo de gerenciar a equipe, que eu também chamei de relacionar-se com a equipe. Então, de uma maneira bem formal, o gerenciamento da equipe do projeto envolve acompanhar, então, pessoalmente, individualmente, né, cada membro da equipe do projeto, tá? Isso incorre em fornecer feedback, dar algum tipo de retorno, né, a essa pessoa sobre o andamento do projeto, particularmente naquilo que tange as suas responsabilidades, as responsabilidades daquele colaborador, o seu desempenho, as suas contribuições, né? Outro aspecto fundamental que o gerente de projeto vai ter muito trabalho, costuma ter, é a resolução de conflitos, que são normais. A gente vai falar de conflitos mais à frente, mas a princípio vale ressaltar que são conflitos que ocorrem com algum grau de normalidade dentro do projeto. A gente vai ver. Existem, inclusive, vários motivos que são absolutamente justos e até, eu diria, saudáveis para que haja conflitos. Mas é claro que também há situações e motivos que não se justificam o conflito e ele passa a ser um conflito, digamos assim, prejudicial ao projeto. Então, o gerente de projeto deve acompanhar pessoalmente, né, o desempenho de cada membro da equipe, tá? Através de um plano de ação e feedback periódicos. Tá? Então, veja, nesse ponto aqui do curso, você vê que o gerente de projeto ele assume um pouco o chapéu de um responsável por um setor de recursos humanos. Né? É claro que isso não é feito com o mesmo grau de formalidade de um setor de recursos humanos de uma empresa. Nem o gerente de projeto vai ter esse tempo, né, para fazer, digamos, um desenvolvimento individualizado, um coaching, né? Isso vai ser feito como parte da atividade natural do dia a dia do projeto. Nesse sentido, o projeto é uma oportunidade muito interessante de aprendizado para os membros da equipe, não só tecnicamente, quanto ao aspecto, digamos, construtivo do projeto, quanto às entregas, quanto à tecnologia envolvida, que sempre é uma oportunidade de aprendizado nesse sentido, mas, especialmente, no aspecto interpessoal, no aspecto de trabalho em equipe, no aspecto de aprender como ser liderado para um dia poder liderar, tá certo? Então, o gerente de projeto ele vai ser um pouco esse coach, né? Ele vai ter implicitamente, embora você tenha momentos explícitos, uma sessão de feedback, nós vamos ver daqui a pouco, vai ser um momento mais formal de, digamos assim, de fazer essa gestão de pessoas. Mas a maior parte dessa atividade de gestão de pessoas que nós vamos falar aqui, ela é feita de maneira muito natural, diluída no dia a dia nas atividades do projeto. E aí vai um recado para quem é membro de equipe, né? É prestar atenção, é ficar ligado, é tentar observar como é que se dá essa dinâmica de gestão de pessoas pela liderança do gerente, pela forma como os planos de ação
de desenvolvimento individual, os feedbacks, a gestão de conflitos são trabalhados. Isso tudo é um grande aprendizado e cada projeto que você participar, você terá a oportunidade de melhorar a sua compreensão desses aspectos, mesmo sendo um liderado, né? Mas essa é a condição mais inicial para que você futuramente possa também liderar. E aí, falando em liderança, essa questão do estilo da liderança é muito importante, então vamos falar um pouco, né? Tá bom? E já falamos de motivação, e a liderança tem muito a ver com motivação, né? Tá certo? E a motivação implica em criar e compartilhar uma visão de sucesso do projeto. Lá na iniciação, estão lembrados? Lá na iniciação, lá no Charter, no Project Charter, né? Nós falamos sobre visão de sucesso, critérios de sucesso, tá? E a gente está voltando a esse ponto aqui, né, num outro momento já bem avançado do curso. Significa que esse é um ponto muito importante. Lá no começo do projeto, na iniciação mesmo, quando você está buscando aquelas informações básicas, né? Aquele é um bom momento, assim que você tiver a sua equipe também minimamente definida, né? Se tiver as pessoas que vão trabalhar com você identificadas, mesmo que o projeto não tenha iniciado ainda, é fundamental criar e compartilhar uma visão de sucesso. É importante que essa visão seja compreendida e compartilhada, ou seja, todos conhecem essa visão, compartilham, concordam. Tá? Isso é um fator de motivação importante e o mais cedo possível deve estar definido. Isso aqui é um lembrete que nos remete de volta àquele começo, à fase de iniciação do ciclo de vida do gerenciamento de projetos. Tá certo? Tá? A motivação nós vimos na aula passada, vários aspectos, discutimos, né, também internamente, na aula síncrona, fatores de motivação. Manter a motivação de uma equipe, obviamente, é um trabalho contínuo, mas alguns elementos centrais são a base para que essa motivação seja permanente. E um deles é esse, é a criação de uma visão de sucesso. Tá bom? Ou seja, o que quer dizer, é uma projeção mental mesmo, mas que é muito importante, né, daquela equipe se visualizar entregando os resultados ao cliente, ao usuário, ao patrocinador, seja quem for, com sucesso. Isso implica, obviamente, em entender muito bem o que é que tem que ser entregue, né? Isso implica em entender os benefícios que aquelas entregas, aqueles resultados do projeto vão trazer para os stakeholders mais interessados, mais envolvidos, né? Tá certo? Né? Então, isso cria uma projeção mental realmente, né, de sucesso, de conclusão bem-sucedida do projeto. E isso é algo importante e o gerente de projeto deve buscar manter essa visão de sucesso viva. Tá? É possível que em determinados momentos, com o passar do tempo, com algum tipo de tropeço que ocorra na gerência do projeto, na sequência do projeto, algum risco, possa haver uma desmotivação, então é interessante trazer à tona novamente essa visão de sucesso. Tá? Vamos começar a falar então de alguns aspectos da liderança do gerente de projetos. Um desses aspectos mais visíveis é a tomada de decisão, a forma de tomar decisões. Tá? A liderança é um processo muito mais complexo do que somente a tomada de decisão, mas a tomada de decisão é um desses momentos visíveis, bem palpáveis, tangíveis, em que o estilo de liderança do gerente vem à tona. Tá? Então existem pelo menos três estilos de liderança assim, mais clássicos em relação à tomada de decisão, que vão enfatizar se é o líder quem toma a decisão sozinho, se ele delega à equipe ou se ele compartilha essa decisão com a equipe. Né? Então seria a liderança autocrática, em que o líder toma a decisão sozinho. No outro extremo, o estilo delegativo, em que o líder se abstrai de tomar a decisão e transfere para a equipe. E o estilo democrático, em que você tem um equilíbrio. Né? Os dois, o líder e a equipe, participam da tomada de decisão. Tá certo? Qual é a visão moderna em relação a esse assunto? A visão moderna em relação a esse assunto é que um bom gerente de projeto ele não tem um único estilo de liderança no que tange a tomada de decisão. Tá? Mas vamos analisar aqui, supondo que você tivesse que escolher um dos três. Tá? Se você tivesse que escolher um dos três e tivesse que ficar eternamente
né, com esse estilo de liderança, evidentemente que o bom senso sugere que você escolha o estilo democrático. Porque no estilo democrático, o líder ele não se abstrai de participar da tomada de decisão. Em última instância, continua sendo o líder quem toma a decisão, tá? Mas essa decisão é absolutamente suportada, ela é embasada por uma escuta, por uma consideração sobre tudo aquilo que a equipe tem a se posicionar. Então, por exemplo, se vamos tomar uma decisão sobre qual linguagem de software nós vamos usar para desenvolver o aplicativo. Né? E vamos supor que essa seja uma decisão que está de fato na alçada da equipe e do líder, ou seja, está na alçada do projeto. Não é um requisito, não é uma decisão que tem relação com o cliente. Tá? O cliente não tem restrições quanto à linguagem de programação. Né? Você pode usar C, você pode usar Python, né? Java, para desenvolver aquele aplicativo. O importante é que o aplicativo tenha as características funcionais que já foram definidas lá na definição do escopo. Então, de fato, é uma decisão que cabe à equipe junto com o gerente. Né? E aí, veja, quais seriam as distinções. Né? Um líder, um gerente autocrático, então, ele gosta de uma dessas três ou tem experiência em uma dessas três linguagens, Java, C e Python, e escolhe C, por exemplo, porque ele conhece, ele tem experiência, ele se sente mais confortável. Então, sem escutar a equipe, ele toma essa decisão e apenas comunica à equipe. Tá? Um líder delegativo, ele irá dizer o seguinte: bom, são vocês que vão desenvolver o programa, então, por favor, conversem entre si, o que vocês decidirem eu topo. Tá? Certo? O líder democrático, ele irá conduzir essa conversa com a equipe. Ele não vai tomar uma decisão nem sozinho, nem se abstrair. Né? O que ele vai fazer? Ele vai organizar essa discussão. Ele vai pedir, vamos elencar aqui as vantagens e desvantagens dessas três linguagens. Vamos elencar aqui o grau de experiência que nós temos com cada uma dessas linguagens. Cada pessoa da equipe conhece mais, conhece menos. Vamos fazer aqui uma avaliação também das experiências pregressas que cada um teve, positiva ou negativa, com essas linguagens. Né? E ele, como esse gerente, nesse exemplo que eu estou dando, teve uma experiência, conhece a linguagem C, ele pode participar desse momento de colocar a sua visão aí como programador, como ex-programador, né, vamos dizer, mas sem impô-la, né, sem impor essa visão sobre os demais. Né? Então, o líder, nesse caso, ele pode guiar o processo de escuta, de conversa, de compreensão, ele pode formar a sua própria opinião também a partir dessa interação com a equipe. Tá certo? E, em um determinado momento, ele vai tomar a decisão, escutando amplamente, pesando todos os fatores. Né? Ou seja, é uma posição, essa liderança democrática, em que há uma participação do gerente, o que mostra também que a questão é importante. Às vezes a delegação pode sinalizar para a equipe que a questão não é importante, e é importante. Tá? E se houver algum erro importante do ponto de vista desse processo de tomada de decisão, não é bom para o líder depois alegar que ele se abstraiu, né, da decisão. Pode até parecer bom, no sentido de que houve um problema e eu não participei da decisão, mas é uma abstração que não conta muito a favor das capacidades de liderança e de gestão de um gerente de projetos. Né? Então, assim, se nós tivéssemos que escolher uma das três opções, evidentemente que o meio termo vai nos dirigir para alguma coisa mais equilibrada. Não se abstrai, mas também não toma decisão sozinho, escuta a equipe, pondera o que a equipe coloca, avalia todos os fatores e toma uma decisão. Tá? Mas, como eu estou dizendo, a visão moderna é de que um gerente de projeto deve ser capaz, na verdade, de adotar diferentes estilos de liderança
para diferentes momentos do projeto, para diferentes questões do projeto. Tá? Então, se você, nesse mesmo exemplo que eu estou dando, se você tiver uma questão ligada a desempenho de pessoal, por exemplo, ou seja, um colaborador da equipe que está tendo um desempenho aquém do desejado, né? Esse é um tipo de questão mais próxima de uma decisão autocrática, porque é uma questão gerencial, é uma responsabilidade do gerente de projeto ter essa avaliação de desempenho, tomar ações para melhorar o desempenho dos colaboradores e, eventualmente, se for necessário, proceder, né, a um desligamento desse colaborador. Então, não é o tipo de questão que se coloca em votação normalmente. Tá? Então, você vê que, dependendo da questão, a decisão ela terá mesmo que ser autocrática. Em outras situações, se houver um impasse na equipe e o tempo for urgente para uma decisão, o gerente talvez tenha que chamar para si também essa decisão para desmanchar esse impasse e poder avançar com o projeto. Tá? Então, apesar do termo autocrático soar meio politicamente incorreto, na verdade, em algumas situações, é o estilo de liderança que se faz necessário naquelas circunstâncias. Ok? Então, modernamente, o estilo de liderança é uma ferramenta do gerente de projetos para ele agir em função do momento, da urgência da decisão, do tipo de decisão, se é uma responsabilidade mais gerencial, se é uma questão mais técnica. Lembrem-se que, tecnicamente, o gerente não precisa ser e normalmente não é a pessoa mais capacitada. Então, uma questão de natureza estritamente técnica é absolutamente fundamental que haja participação da equipe na tomada de decisão, né? Tá certo? Então, vocês veem que, dependendo do momento, da urgência, do tipo de questão que está se decidindo, o estilo de liderança pode ser adotado de maneira distinta também. Tá bom? Outra questão que nós falamos há pouco foi sobre feedback, né? Essa é uma obrigação do gerente de projeto. Se for possível durante o projeto, mas pelo menos ao final do projeto, dar um retorno para aquelas pessoas que ele liderou, buscando reforçar aquilo que é positivo, atitudes, comportamentos, técnicas, né, de trabalho, de estudo, a forma de participação, tudo aquilo que foi positivo ser reforçado e, evidentemente, também procurar enfatizar aquilo que não foi adequado e colocar como sugestão, como dar um retorno para que aquela pessoa possa perceber, se for o caso, né, se ela não percebeu, e tomar providências, né, de correção, de melhoria de postura no projeto atual, ainda se for o tempo, se o tempo permitir, ou num projeto futuro. Tá bom? Então, nós temos aqui realmente essa questão do reforço e da correção. Tá bom? Então, um feedback eficaz, primeiro, ele é algo bem objetivo, né? A gente tem que observar fatos concretos. Aqui tem uma série de quesitos aqui interessantes que podem ser usados para um feedback eficaz. Tá? O que eu diria de maneira bem resumida? O feedback eficaz ele é algo objetivo, ele não é nada ligado à pessoa propriamente dita, ou seja, de gostar ou não gostar, do jeito da pessoa, não tem nada a ver com isso. Nós vamos falar concretamente como foi o desempenho em relação às tarefas que foram atribuídas, tá certo? E se houve comportamentos na relação com o gerente de projeto, na relação com a equipe, que merecem ser destacados positivamente ou negativamente. Né? Mas tudo em relação ao trabalho, né? Em relação à postura profissional também, claro. Né? Ou seja, como foi o aspecto relacional também entra. Embora isso seja muito mais subjetivo, de maneira que eu reforço. É muito importante se ater a questões concretas. Né? Então, questões de desempenho ligadas a cumprimento de prazos, cumprimento de metas, de requisitos, não é isso? Em relação a relacionamento, se houve fatos concretos, algum membro da equipe elogiou o seu comportamento, compartilhe. O comportamento dessa pessoa que você está avaliando, compartilhe. Algum membro da equipe reclamou de um comportamento, de uma maneira de lidar, foi desrespeitosa, isso precisa ser trazido à tona também, mas em cima de fatos concretos.
O gerente de projeto deve evitar dar opiniões indiretas, coisas muito subjetivas, axiologias, numa situação de feedback dessa. Tá? Agora, ele pode fazer perguntas. Né? Ele pode fazer perguntas, ele pode levantar questões, né? No aspecto mais subjetivo. Não está proibido você perguntar no aspecto subjetivo para esclarecer, para escutar o seu colaborador. Mas você deve evitar fazer afirmações que não sejam bem factuais, baseadas em observações muito palpáveis. Tá bom? E no mais, procurar um local, um momento oportuno, né, para fazer esse feedback. A regra geral que há de feedback é aquela história. Elogios em público, críticas em privado. Né? Essa é uma regra universal, tá bom? Digamos assim, que colabora com um bom ambiente de motivação e de desenvolvimento profissional das pessoas envolvidas. O terceiro tema que eu gostaria de destacar nessa aula é gestão de conflitos. Né? Nós falamos sobre estilos de liderança, falamos sobre dar feedback. Agora vamos falar de gestão de conflitos. É um outro tema muito importante. Conflitos são um fato corriqueiro em projetos. E é natural que sejam. Projetos são atividades, lembram? Temporárias, então há uma pressão temporal, né, para que se concluam certos objetivos. Os objetivos dos projetos normalmente são complexos, são desafiantes, são inéditos. Então é normal que haja diferenças de opinião, percepções, prioridades, né? E, portanto, a existência de conflitos é algo normal. O gerente de projeto deve ter uma postura de abertura em relação aos conflitos, ou seja, não vale a pena abafar a qualquer custo os conflitos, evitar conflitos, evitar discussões, evitar diferenças de opinião, divergências, não. O gerente de projetos deve ter uma postura de que aquele conflito, a partir de temas que são relevantes para o projeto, deve ser esclarecido no sentido de melhorar nossa compreensão e as chances de sucesso do projeto. Então, conflitos como estão colocados nesse slide aí, sobre cronograma, prioridades, recursos, opiniões técnicas, como eu falei há pouco naquele exemplo da escolha de uma linguagem de programação, procedimentos administrativos, orçamento, todos esses itens são questões típicas, seja de natureza estritamente técnica ou de natureza gerencial em um projeto. E o surgimento de dúvidas, divergências e até algumas discussões mais acaloradas é algo que pode ser em benefício do projeto. A gente pode ter, por exemplo, uma melhor compreensão de um risco que o projeto corre a partir de uma discussão mais acalorada, de uma divergência. Né? Nós podemos melhorar o cronograma, né? Nós podemos tomar decisões técnicas mais abalizadas. Tá certo? Um conflito saudável é melhor do que uma postura de total passividade da equipe, que prefere não discutir, que prefere não divergir, que escolhe a primeira opção que é colocada na mesa. Tá certo? Agora, claro, isso tudo feito com a moderação do gerente de projeto, com respeito, com profissionalismo, né? Como eu disse, no sentido de que o resultado daquelas discussões e divergências vá na direção de uma melhoria das chances de sucesso do projeto. A única exceção que eu colocaria seria, nesse último tópico aqui, né, a questão dos conflitos de personalidade. O conflito de personalidade ele foge desse padrão que eu falei. Ele é um conflito entre pessoas pelas divergências que há em relação a temperamento e caráter, ou pelo menos pela percepção, né, que há de diferenças. Muitas vezes são percepções. Né? Então, aqui nós entramos num terreno um pouco mais pantanoso, né? Em que, aparentemente, muito provavelmente, é um conflito que não tem relação direta com os objetivos do projeto, embora o projeto possa ser usado como pano de fundo de um conflito entre pessoas. Tá? E aqui os motivos podem ser os mais variados. Né? O estilo pessoal, opiniões sobre os mais variados assuntos, isso está muito em moda hoje em dia, né? Divergências de opiniões sobre assuntos os mais diversos que não têm relação diretamente com o projeto. Né? Enfim, nós entramos aqui numa seara muito mais subjetiva, né? Que a postura do gerente de projeto aqui sim deve ser a de buscar não evitar o conflito, mas encontrar um encaminhamento que, digamos, elimine as consequências práticas eventualmente,
né, de conflitos entre pessoas, conflitos que não têm uma relação direta com os objetivos do projeto. Isso tende a prejudicar o desempenho dessas pessoas, isso pode prejudicar o desempenho da equipe como um todo, né? Isso não é uma coisa, em geral, positiva. Tá? Então, o gerente de projeto aqui tem um trabalho muito mais complicado. Né? Evidentemente que nós contamos hoje com o bom senso das pessoas, porque estamos todos no mesmo barco. Então, normalmente, você quer evitar problemas. Né? E, às vezes, esses problemas também não se transformam em conflitos, digamos assim, que venham à superfície, que se tornem públicos. Né? Mas, ainda assim, eles podem, sim, mesmo que seja numa abordagem mais silenciosa, pessoas que não conseguem trabalhar juntas, que têm, enfim, em alguns casos até, infelizmente, sabotam o trabalho um do outro. Isso precisa ser acompanhado, precisa ter um olho clínico do gerente, porque isso vai atrapalhar, isso está tirando energia da equipe, energia positiva, motivação, tá bom? A gente vai ter um estudo de caso, que eu já vou identificar aqui na sequência, sobre conflitos em projetos. Na verdade, em uma atividade organizacional, administrativa e empresarial. Esses vários tópicos, inclusive de personalidade, virão à tona. Tá certo? A gente vai poder discutir esse caso na próxima aula síncrona. E aí a gente aprofunda mais essa noção dos conflitos. Tá bom? Eu queria só antecipar você. Antes de passar o estudo de caso para vocês, deixa só eu dar algumas dicas aqui sobre resolução de conflitos. Tá? Essa é mais uma daquelas nossas matrizes 2x2, com 4 quadrantes, em que a gente tenta organizar as ideias, e nesse caso, em relação à resolução de conflitos. A matriz ela enfatiza 2 eixos. Assertividade, o quanto você está seguro que a sua opinião é a mais correta, ou a escolha, ou a proposta que você tem naquela questão conflituosa é a mais correta. E cooperação, o quanto você está aberto a escutar, trabalhar junto com a parte conflituosa, a parte que diverge de você. Tá bom? Então, a solução ideal, segundo essa abordagem, é uma situação em que você tem uma alta assertividade, mas também uma alta cooperação. Você está seguro do que você propõe, você tem bons argumentos, você tem, digamos assim, razões que para você mesmo são muito sólidas, né? De que aquela proposta que você está colocando é a melhor. Mas, ao mesmo tempo, você não vê a sua parte conflituosa como um inimigo, como alguém desqualificado, como alguém que você tem que massacrar ou esmagar. Você, inclusive, está tão seguro da sua opinião que você está aberto à cooperação. Você quer se aproximar da parte conflituosa e conversar, expor os seus argumentos, escutar os argumentos do outro. E, se for o caso, vencer a discussão de forma argumentativa, mas de maneira respeitosa, cooperativa. Mas também correndo o risco de você, eventualmente, encontrar uma solução melhor do que a sua, a partir dessa cooperação. Você tem essa abertura também. Né? No momento que você começa a conversar com essa parte conflituosa e aprofundar a discussão. Então, é uma posição menos belicosa, menos de confronto e mais de cooperação. Tá bom? No outro extremo, quando as duas partes nem têm assertividade, nem querem cooperar, normalmente o que vai acontecer, primeiro, essa questão provavelmente não é uma questão tão relevante assim. Você não pensou muito a respeito, não é uma coisa que você tenha muita segurança do que você está propondo, e também você não está muito afim de gastar tempo para encontrar uma solução, né, colaborativa. Então, se as duas partes, claro que isso aqui tem que ser as duas partes, hein? Você tem duas partes em conflito, as duas são assertivas e cooperativas, gera colaboração. As duas são cooperativas, pouco cooperativas e pouco assertivas, o que vai acontecer? Provavelmente a questão vai ser retirada da mesa. Não vale a pena a gente discutir isso agora. Isso aqui não é uma coisa tão relevante. Vamos deixar isso para depois. Né? Não é, provavelmente a própria questão não era tão relevante assim. Tá bom? Então, a questão é tirada de pauta, digamos assim. Talvez ela volte mais à frente, talvez volte com mais assertividade. Né? O fato é que não houve uma resolução do conflito. O conflito simplesmente aconteceu, mas se verificou que não valia a pena a briga. Então, a coisa caiu fora, né, da pauta e, naturalmente, se resolveu dessa forma. Então, essas são duas situações em que você tem a colaboração
você vai buscar uma solução provavelmente definitiva e mais robusta. A retirada não tem, digamos assim, a retirada da solução é a própria ausência de solução, porque a questão em si provavelmente não é relevante, né? E aí nós vamos ficar em duas situações em que a solução do conflito pode não ser das melhores. No caso de haver cooperação e pouca assertividade, as partes querem resolver o problema por motivos para criar um clima melhor na equipe, por exemplo, mas nenhuma das partes é assertiva, né? Então vai sair uma solução, mas é uma solução talvez de pouca qualidade. É uma acomodação. Vamos buscar aqui um meio termo. Você cede um pouquinho ali, eu cedo um pouquinho aqui. Por não haver muita assertividade, novamente, a questão não foi talvez pensada a fundo ou não é tão relevante para as partes quanto poderia ser, ou quando em outra situação poderia ser. Então, na acomodação, você simplesmente conversa, encontra um meio termo e está dado uma solução que não levou muito tempo nem muita profundidade para ser discutida. É diferente quando você tem assertividade. Quando você tem assertividade, você traz argumentos sólidos para defender a sua proposta. E a outra parte também. E nesse choque é que se espera, com a abertura para cooperar, de repente sai uma solução até melhor do que a solução que cada um tinha inicialmente. Certo? Na competição, você tem a situação mais, digamos assim, talvez estressante. Você tem muita assertividade e pouca abertura para cooperar. Ou seja, eu quero que a minha solução, a minha proposta, a minha ideia seja vencedora a qualquer custo. Não interessa o que o outro diga. Não quero escutar. Eu tenho certeza que a minha ideia é melhor. Então aqui você tem realmente uma situação de conflito aberto, em que ou será a opção A ou será a opção B. Ou será a minha ou será do inimigo, vamos dizer assim, né? E é um tipo de situação que pode ter muito estresse, né? O gerente de projetos vai ter um papel aqui de moderar e ver se ele consegue ampliar o espaço de cooperação dessas partes e aí você mudar esse quadrante aqui para uma colaboração, né? Então, uma solução por competição costuma deixar alguém muito insatisfeito, porque a forma como a solução foi encontrada foi um pouco na base da imposição. Então, não é a melhor solução para um conflito, mas eventualmente vai ser o jeito. Você pode não ter condição de ter outra forma de trabalho. Tá bom? Então, se eu pegasse aquele exemplo da decisão sobre a linguagem de programação a adotar, então vamos supor que você tem duas pessoas, uma em favor do Java, outra em favor do Python. Como é que seriam essas quatro situações aqui, né? Bom, se essas duas pessoas não conhecem muito bem as duas linguagens, têm apenas uma vaga experiência ou conhecem de ouvir falar vantagens aqui, vantagens ali, de uma e de outra, ao mesmo tempo estão abarrotados de trabalho, não querem perder muito tempo com essa questão, eles simplesmente podem se reunir e dizer, olha, foi o seguinte, vamos deixar para decidir isso depois. Isso não é urgente, vamos fazer aqui o planejamento do software primeiro, de maneira abstrata aqui, né, das funcionalidades, depois a gente volta a essa questão e tal. Né? Ou seja, a questão na verdade não foi resolvida, ela foi retirada de pauta. Né? Aqui nesse outro, que a gente pensa, então, retirada de pauta. Nesse outro caso aqui, se eles tiverem um pouco mais de tempo, né, para discutir a questão, estão a fim de colaborar para encontrar, mas ao mesmo tempo mantém essa posição de pouca afinidade em relação ao tema técnico, né? Não tem muitos argumentos, não tem muita segurança do que estão afirmando, eles podem, por exemplo, chamar o gerente de projeto, fazer um bate-papo, ir juntos ali, conversar um pouco e tomar uma decisão que talvez não seja uma decisão tomada com muita profundidade. Né? É uma decisão para resolver a questão. Não há argumentos fortes nem de um lado nem de outro, né? Mas a questão foi, de qualquer maneira, encaminhada. Né? Na competição, então, você teria essas duas pessoas brigando literalmente para um impor sobre o outro a solução. Né? Tá certo? Impor sobre o outro a solução. Com argumentos bem sólidos, mas sem o menor interesse de abrir mão da sua posição. Cada um vai tentar convencer o outro, convencer o gerente ou a equipe
da sua posição e assim a coisa ficar na base de uma perde-ganha, né? Alguém perde, alguém ganha. Né? E na colaboração, essas pessoas manteriam a assertividade, mas com mais abertura, eles discutiriam de maneira mais objetiva, olhando para o tipo de aplicativo que ia ser desenvolvido, né? De fato procurando observar se aquelas informações que eles têm sobre as linguagens, as experiências prévias, que são muito sólidas nesse caso, são pessoas conhecedoras do problema técnico, né? Se elas se aplicam também àquele caso daquele aplicativo, né? E quem sabe de repente eles não chegam à conclusão que tem alguns módulos que podem ser feitos em Python e outros em C. E C, por exemplo, é uma linguagem mais acelerada, consegue produzir resultados de cálculos matemáticos em menor tempo. Né? O Python tem algumas vantagens na área de Big Data, de ciência de dados, de inteligência artificial, com algumas rotinas prontas interessantes. Então, de repente, eles observam que uma combinação das duas em determinados módulos seria uma solução possível, que teria ganhos, embora você tenha aí talvez algum trabalho adicional para fazer essa integração. Entendeu? Então, você teria uma colaboração que resultou numa solução melhor do que individualmente cada uma delas, ou poderia ter, do mesmo jeito que a competição, poderia ter chegado à conclusão que é o Java mesmo, né? Ou é o Python, é o C, enfim, dependendo aí, né? Eu estou dando só um exemplo. Mas, através da cooperação, houve um convencimento, houve digamos assim, um aprendizado das razões as quais cada parte, né, defendia a sua opinião. Tá bom? Com isso, eu encerro a aula de hoje pedindo que vocês leiam o anexo 11 do livro, é o caso da Vinícola Santa Filomena. É um caso sobre gestão de pessoas, sobre conflitos. É um caso relativamente longo. Eu peço que vocês estudem com alguma profundidade, com tempo, marcando os trechos do texto que você acha mais interessantes. Tem uma série de perguntas ao final que eu gostaria que vocês refletissem, pensassem em respostas que vocês tomariam, decisões que vocês tomariam para aquelas perguntas e tragam para a gente discutir na próxima aula síncrona, em que nós vamos ter uma aula inteira para discutir esse caso, que é um caso bem interessante, que ilustra muitos desses aspectos de liderança, feedback e conflitos em gestão de pessoas, tá bom? Até lá!